certa vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que me deixou perplexo, né? Perplexo, que foi o seguinte: amor não enche barriga. Relativizando, de certa forma, o valor, né? O valor do amor na vida da pessoa em comparação com outras coisas que tal pessoa julgava mais importante, né? Como se a gente pudesse adquirir, comprar amor ou alguma coisa assim. E aí eu vou dar um enfoque nesse vídeo, porque o termo amor ele é muito abrangente, né? Mas eu vou dar um enfoque que foi muito a ocasião, né, da discussão na época, e que eu acho que é o que no final das contas vai mais importar, que é a base, né, a construção do ser humano, que é a base de quando a gente chega ao mundo, né, da primeira infância. E aí, para abordar isso, eu vou trazer, obviamente, como sempre, uma experiência pessoal, e aí no final a gente avalia essa sentença, né? Se o amor enche barriga. Então, quando na minha primeira infância, ela foi muito acolhedora, né? No sentido de referências amorosas, né? Embora eu tivesse perdi os meus pais muito cedo, mas como eu não tive o contato, foi tão cedo que eu não tive o contato com eles, né? Não me lembro deles. Acabei sendo criado pela minha avó, e aí tinha os meus irmãos juntos ali, tinha um tio, enfim, e alguns primos. Então acabou que uma referência muito forte é claro que tudo isso nos uniu, né? Os irmãos e tudo, a gente criou uma ligação muito forte nesse início de vida. Mas a referência amorosa da casa e minha, obviamente, foi a minha avó, né? Então a experiência que eu tive com a minha avó foi tão intensa, né? Foi tanta emanação do que um ser humano consegue despejar de amor sobre o outro, que aquilo reflete até hoje em mim, e refletiu no momento de crise, né? No momento de grande crise, ainda no início da infância, que permitiu que eu passasse por determinado momento, né? E aí eu vou entrar um pouco mais em detalhe agora, que foi o seguinte: quando eu cheguei aos 8 anos de idade, em 92, essa minha avó ela veio a falecer. E quando isso aconteceu, né, assim, enfim, o chão se desfez, né? E a gente acabou sendo adotado, né, eu e minha irmã. Meu irmão teve um outro destino, mas eu e minha irmã fomos adotados, e adotados por uma família muito perversa, né? Fomos adotados por pessoas que eram muito atrasadas espiritualmente, né? Muito atrasadas espiritualmente, ao ponto de que eu, enquanto criança, percebia isso, né? E sempre tive muito mais pena do que ódio deles, né? Ao longo de todo o percurso. Mas ocorre que essa família, eles se dedicaram a praticar a tortura, né? Com psicológica, física, comigo e com a minha irmã. Então eram muitas agressões físicas, desnecessárias, enfim. Foi um período que a gente passou de crise extrema que uma criança pode enfrentar, né? Porque a gente era agredido simplesmente pelo fato de... recreativamente. Era diário, né? Era diário, nós fomos transformados. Isso eu com 8 anos de idade, né? Minha irmã tinha 13. Minha irmã tinha 10. Fomos transformados nos empregados da casa, então a gente tinha, a gente tinha que limpar a casa e fazer comida para eles todo dia. E mesmo assim as agressões eram constantes, né?
ao ponto de que, assim, por vezes eu descobria porque eu estava sendo agredido no meio do caminho, né, enquanto eu estava sendo agredido, e era simplesmente pelo fato de que queria me ver chorando, né? Vou te bater até você chorar, porque aquilo estava muito retido em mim. Então eu passei muito tempo sem conseguir chorar, né? Não sei se retia, por proteção, aquela situação toda e da minha avó e tudo mais, eu não consegui expor nenhuma emoção, né? Fiquei gelado. E aí eu era agredido simplesmente para a pessoa me ver chorando. A minha irmã também, da mesma forma, né? E agressões que levavam a gente a desmaios, né? Enquanto não houvesse sangue saindo, enquanto não houvesse... eu sei que a história é um pouco pesada, mas é verdade. Enquanto, por vezes, eu apaguei, né, literalmente, da tamanha brutalidade da agressão física, né, vindo enfim, de adultos, né, de um homem muito forte, enfim, de uma mulher bem mais forte que eu. Então tudo aquilo, né, imagina uma criança de 8 anos que chegava ao ponto de, às vezes, ter que dormir, esconder debaixo do travesseiro uma faca, com medo de ser abordado de noite, ou a minha irmã sendo atacada, né? Enfim, com a proteção, pensando na proteção pessoal, enfim, vários momentos de quase morte que a gente passou, por pessoas que simplesmente nos odiavam, né? Enfim, tem outros porém, o porquê da adoção, né, ter acontecido. Mas o fato é que aquele período todo de crise foi muito marcante, mas as pessoas me perguntam muito por que eu não tombei, né? Por que eu não... quando eu falo tombar, por que eu não me despedacei, eu e minha irmã, né? Por que a gente não se desfez? Por que a gente não se tornou pessoas perversas, pessoas malvadas? Ou viveu numa depressão, ou se acabou psicologicamente? Porque a gente ficou 5 anos nessa situação, e quando eu estava com 13, a gente fugiu de casa, né? Era o caminho óbvio ou a morte, né? Porque estava cada vez pior a situação, a gente estava quase sendo assassinado dentro de casa, literalmente, eu e minha irmã. Então, por sobrevivência, a gente fugiu, né? Eu com 13 e minha irmã com 15. E a partir dali, enfim, teve um período, né, que a gente ficou ali e tal, até acharam um irmão nosso, né, bem mais velho, que tirou a gente da situação de vulnerabilidade. Já quando a gente fugiu para outro estado, foi enfim, outra história. Mas o fato é que muitas pessoas me perguntam ao longo da minha vida, quando elas sabem dessa situação, né, enfim, não é uma coisa muito que... as pessoas que não me conhecem muito bem não sabem, mas eu não tenho nenhum problema em conversar sobre isso. O que segurou, né, por que a gente não se quebrou, né, não se quebrou como humano, não se tornou, por que a gente manteve certa pureza, né, certa bondade, enfim, a gente se mantém como pessoas dignas, né? A gente não caiu no ódio, não caiu na vingança, no ressentimento, né? O famoso ressentimento aí do Nietzsche, mas enfim, isso não aconteceu. E aí o que eu respondo, né, que na verdade o que eu acabei descobrindo, buscando também essa resposta, porque mesmo lá eu sempre me mantive de bem com a vida, sempre fui uma pessoa, né, mesmo dentro daquela situação extrema, nunca houve depressão, nunca houve ressentimento, eu estava sempre ali otimista e de bem com a vida. Por que isso aconteceu? Porque eu tinha uma referência do que é o bem, e uma referência do que é o amor. Eu tinha sentido aquilo na minha vida, na primeira infância, né? Até os 8 anos, de forma muito intensa, né? A minha avó, enfim, a gente tinha uma vida muito difícil, passou com muita dificuldade na década de 80, faltava o básico em casa, né? Mas ela fazia de tudo para blindar a gente disso, né? E hoje, né, eu percebo o quanto que ela
ela acabou falecendo por conta disso, né, também, porque ela absorveu tudo que ela podia absorver, inclusive não comer, né, como quando deveria, para que a gente pudesse comer. E ela, como diabética, obviamente ela não podia ficar horas sem comer, e era o que ela fazia, né. Eu lembro que eu enfrentava muitas filas com a minha avó, então ela ia filas de banco, filas de assistências sociais, essas filas gigantescas, imagina, na década de 80 de inflação, era a fila que a gente chegava às 6 da manhã e saía depois do almoço, né. Então muitas vezes eu estava sozinho com a minha avó na rua e ela desmaiava, né. E a gente ia parar no hospital e meu tio acabava indo pegar a gente ou alguma coisa parecida. Mas por que ela desmaiava, né? Porque ela estava sem comer, né? E era uma idosa, com mais de 70 anos, sem comer para que a gente pudesse comer. E obviamente que isso agravou o quadro dela. Mas por que eu estou trazendo isso? É porque é a exposição máxima de amor que uma pessoa pode colocar na vida da outra, né? Eu recebi isso, eu fui alvo. Antes de eu ser alvo do mal perverso, outra vez a gente vai ter esse assunto para outro vídeo, né? O mal existe? Sim, ele existe, mas a gente vai conversar sobre isso em outro vídeo. Mas antes de ser alvo disso, eu fui alvo do amor extremo, do máximo, da face mais extrema que o amor pode se manifestar nesse planeta que a gente vive. Então aquilo era a minha referência. Então quando eu estava na escuridão, quando eu estava no Vale das Sombras, eu tive o bem, eu tive o amor na minha vida. Então eu tinha aquele foco, aquela luz que eu sempre andava na direção dela e eu não percebia a escuridão, por mais que eu estava naquela situação toda. Então o que me salvou, né, o que encheu minha barriga em todos os sentidos foi o amor vindo daquele ser humano inacreditável que foi a minha avó. Então hoje, né, enfim, e criando os meus filhos, é o que eu falo para todo mundo, eu tive sempre muito isso bem claro, né, na minha mente. A coisa mais importante que a gente pode dar para os nossos filhos é o amor. Não é, eles não estão nem um pouco interessados, embora às vezes a gente pensa que ele gosta de o videogame da nova geração. Obviamente eles vão ficando mais velhos e vão adorando isso muito, né? Mas o que a criança quer de verdade na primeira infância, ela quer o seu amor e ela quer o seu tempo, né? Ela não quer nada além disso, e o amor ele é o suficiente para todo o resto. Então a coisa mais importante que a gente pode dar para uma criança no início da vida dela é amor, é simplesmente isso, só isso, e não se preocupe em dar mais nada, dê o amor. E aquilo vai ser o suficiente para ela ter aquela referência para o resto da vida dela, porque as coisas vão ficar difíceis. Todo mundo tem momentos dificílimos na vida, todo mundo, independente da sua situação familiar, enfim, financeira, as coisas ficam ruins na vida, em alguns momentos. E quando isso acontece, a criança que teve essa referência, ela tudo bem, ela não vai odiar a vida, ela não vai querer se tacar da ponte porque ela não sabe o que é o amor, ela acha que a vida é só o mal, né? Que ele também existe, ele está por aí. Mas tendo essa referência, você atravessa as sombras e está tudo bem, você segue a sua vida, né? Então quando a gente vê muita criança, né, que não tem essa possibilidade, simplesmente já vive desde cedo num ambiente de caos e falta de amor, né, e excesso de maldade, naturalmente ela não tem aquela referência, então ela acaba se tornando um agente do mal quando ela não ceifa a própria vida, né, em algum momento. Trago essa história também porque me traz bastante choque também quando eu vejo aqui no Canadá, que é onde eu estou morando hoje, a relação do jovem com os pais, né? É impressionante como as crianças daqui, os adolescentes, eles odeiam os pais. Odeiam, assim, os pais, entendeu? Que deram tudo material, né? Mas nunca deram tempo, nunca deram amor pro filho, né?
eles várias posses, com muito dinheiro, mas eles dão tudo menos aquilo que o ser humano precisa, né? Então eu fico impressionado com jovens, muitos jovens, que odeiam do fundo da alma os pais. São as pessoas que eles mais odeiam. Isso, cara, muito, muito. Não é porque eram agredidos, nada disso. Era simplesmente porque não deu a coisa necessária na vida, que era o amor. E eu vi muito isso, né? Eu trabalhei num abrigo de pessoas vulneráveis, né? Via as pessoas que estavam na rua, via pessoas que estavam na rua voluntariamente. Tinham famílias ricas, mas estavam na rua porque queriam estar longe da família que eles odiavam, né? E aí eu via os pais com culpa, cansei de ver, cara, carraço parando assim, BMW do ano, entendeu? Parando para deixar dinheiro pro filho que estava na rua por vontade dele, mas ainda aceitava o dinheiro do pai e da mãe ali, que parava para... Sabia onde ele estava, né? Tá sempre ali no mesmo lugar. Claro que perdia também para as drogas o filho, né? E parava esses carrões, né? Para dar um bolo de dinheiro assim na mão do filho, para despejar um pouco a culpa, né? Mas acabava afundando o filho em mais drogas, né? Porque não é isso que o ser humano precisava. Então, trazendo esses exemplos, fica óbvio, né? Pelo menos dentro da minha vivência e dentro do que eu vi, que o statement, né, de que a sentença de que amor não enche barriga é uma das maiores estupidez que uma pessoa pode falar. Talvez uma pessoa que não saiba o que seja o amor genuíno, né, o amor verdadeiro. Então eu achei necessário trazer com muita veemência, realmente com histórias um pouco extremas, para as pessoas entenderem o que é realmente importante nessa vida, né? Principalmente quando você está lidando com criança. Então se você é mais velho, tem filho já, é isso. A criança que recebe amor, ela recebe tudo. Se a gente morrer amanhã, né, eu como pai também, se eu fui capaz de dar amor pro meu filho, e você tem filho e fez isso, e se amanhã a gente acabar e nada chegar para os nossos filhos, o que vai levar eles é o amor. Porque os meus pais, antes deles falecerem, né, os meus avós, tinham deixado o futuro nosso pronto. Tinham deixado posses, tinham deixado tudo pronto, né? Eles não sabiam que ia morrer, mas prepararam, e quando eles ficaram doentes, sabiam que iam morrer, deixaram mais preparado ainda, né? Mas várias coisas aconteceram que isso nunca chegou a nós, né? Isso se desfez e isso se perdeu antes da gente poder usufruir, eu e os meus irmãos. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, só que o mais importante foi passado, né? Não chegou posses, não chegou todo aquele bem material que foi separado pra gente, não chegou. Mas a minha avó, vivendo na sombra dela, ela conseguiu passar o amor genuíno, né, pra gente, e foi aquilo que alimentou a gente para enfrentar. Cara, né, eu posso, né, explorar muitas sombras que eu enfrentei durante esse período e outros na minha vida, mas esse realmente foi extremo, né, esses 5 anos da infância. Coisas absurdas, mas que eu não sei explicar por que eu era uma criança tão feliz e tão positiva, né? E buscando isso na memória, eu entendo hoje o porquê. Então, até nisso eu tive sorte, né? Eu tive a sorte de ter essa referência no início, que até hoje, né? E é o que eu vejo nas crianças, eu vejo meu filho, qualquer coisa de ruim que aconteça, a referência imediatamente é o conforto, é o amor, são as histórias e as memórias positivas gravadas, né, que fazem deles crianças felizes, fazem deles crianças boas, né, conhecer a bondade, né. E aí em outro vídeo a gente precisa conversar do mal, porque mesmo durante da minha infância eu tendo enfrentado o mal em sua pior
faceta, né, que é o mal que massacra a criança inocente, eu ainda desconfiava, ainda duvidava da existência do mal no universo que a gente vive, né, na existência que a gente vive. E ao longo da minha vida e acontecimentos mais recentes, não resta dúvida de que o mal existe, né? Bom, mas o mais importante é que o amor no final sempre vence. E é essa a mensagem, né? Quem gostaria de compartilhar qualquer referência que tenha quanto a isso, quanto ao amor, que segura, o que te segura, qual o seu amuleto que te segura em momento de dificuldade, quiser compartilhar nos comentários aí e a gente explorar um pouco mais em cima disso. Fala se você concorda, se não concorda com o que eu falei, da minha perspectiva, da função do amor, e se realmente tem alguma coisa mais importante do que isso, que a gente pode estar explorando. Mas essa é a minha perspectiva, essa é a minha experiência, e eu gostaria de ouvir histórias parecidas ou que explorem esse tema também. É isso aí, galera.